Boa tarde, nonos anos, nono A e nono B. O assunto, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o assunto atual, né, que nós estamos dando, que é a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos, né? Nós já introduzimos alguma coisa, passamos um vídeo, já passamos algumas atividades, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que foi, né, a chamada Revolução Americana ou independência dos Estados Unidos. Vou compartilhar aqui com vocês um slide, né? E para nós vermos aqui o que foi a independência dos Estados Unidos. Estados Unidos, pessoal, o que é os Estados Unidos da América? Os Estados Unidos da América é um dos maiores países do mundo, é um país que está localizado na América do Norte, né? E assim como o Brasil, ele foi colônia de algum país europeu, né? O Brasil foi colônia de Portugal, né? E os Estados Unidos foi colônia principalmente dos ingleses, colônia da Inglaterra, né? O que é que acontece? Diferentemente do Brasil, a independência dos Estados Unidos se deu muito, né? Se deu mais de 100 anos antes, não, um pouco menos de 100 anos, mas assim, a independência se deu ainda no século XVIII, coisa que nossa independência só veio a acontecer no século XIX, né? Vamos ver algumas características, né? Como é que se processou isso? Então, independência dos Estados Unidos. A importância da independência das colônias inglesas na América é incontestável, pois foi o primeiro grande ato de colônias contra suas metrópoles. Então, assim, pessoal, foi o primeiro ato, toda a América, imagine que toda a América, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, México, Colômbia, enfim, as dezenas de países de toda a América, tanto a América do Sul, Central, América do Norte, ou América Latina e América do Norte, enfim, todos esses países foram colônias de vários países europeus, como Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra. O que é que acontece? O primeiro país a ficar independente da sua metrópole foi os Estados Unidos, né? Então a importância foi muito grande e até influenciou, de certa forma, outros países que vieram a ficar independentes mais no século XIX. O único que ficou independente no século, não sei se no final do século XVIII ainda, foi o Haiti, se não me engano. Elas se colocaram contra a submissão econômica e política dos imigrantes e seus descendentes, que haviam formado outra sociedade e passaram a ter interesses diferentes dos representados pelos diversos grupos metropolitanos. O que significa isso, pessoal? Colonos ingleses saíram da Inglaterra, vieram aqui para a América, né? Para o norte, para a América do Norte, fundaram colônias, as chamadas 13 colônias, e ali, por algum motivo, ficaram independentes, né? Nós vamos ver isso já já, ficaram com um tipo de interesse diferente da metrópole. Isso fez com que se criasse um atrito. O interesse da metrópole era o quê? Explorar a colônia. Os colonos, os ingleses que vieram para a América, eles começaram a se sentir, né, pertencentes àquele lugar, e começaram a defender aquele lugar, e começaram a querer ficar independente da sua metrópole, que era a Inglaterra. A independência americana teve repercussões importantes na própria Europa, inclusive na Inglaterra, que perdia sua principal área colonial na França, que anos depois também teria uma grande revolução, e nos territórios coloniais ibéricos, no Novo Mundo. Então, assim, foi muito importante a Revolução Americana. A Inglaterra, que era uma potência na época, perdeu esse grande território, né? Influenciou, por exemplo, o Haiti, o Haiti a ficar independente, e também influenciou até a Revolução Francesa. Primeiro grande ato das colônias contra suas metrópoles. Influência das ideias liberais. Vamos lá.
a vida nas colônias americanas. Como era a vida nas colônias americanas? As colônias americanas, elas foram um pouco diferentes da vida da colônia brasileira. Vamos lá, durante o século 17 e 18, quando os calvinos, que eram religiosos, né, que deram origem ao que hoje nós chamamos de crentes, saindo da Inglaterra, milhares de ingleses, escoceses, alemães e holandeses não só vieram para a América do Norte ingleses, claro que era uma colônia inglesa, mas vieram escoceses, né, que é da região ali, alemães da Europa também e holandeses. Deixaram suas terras natais e se dirigiram para a costa leste do território, né, dos Estados Unidos, que veio a se chamar as 13 colônias. Diferença entre as relações do Sul e do Norte. As 13 colônias, né, na região da costa leste dos Estados Unidos, elas estavam divididas em colônias do Norte e colônias do Sul. As colônias do Norte eram chamadas de colônia de povoamento e as colônias do Sul de exploração ou plantation. Deixa eu explicar a vocês como funciona isso. As colônias do Norte, elas, comparado, né, com as colônias espanhola e portuguesa, havia muita diferença, né? Que ela foi uma colônia de povoamento e não de exploração. Até porque o que a metrópole queria explorar na região, talvez não pudesse explorar nas colônias do norte. Isso fez com que a Inglaterra não desse muita atenção às colônias do norte, porque era um clima muito frio. Essa é uma das explicações porque eles começaram a ser livres. E eles começaram a desenvolver a policultura, que é cultivar vários tipos de produtos, de plantas, e a propriedade familiar, e foram crescendo. A mão de obra era livre, olhem que não tem mão de obra escrava, e a atividade realizada por artesãos. Mercado interno, clima frio, igual da Inglaterra. Então, o clima frio não dá para plantar produtos tropicais, como cana, algodão e etc. Isso talvez fez com que a Inglaterra não ligasse muito para o norte das 13 colônias. Como a Inglaterra não ligou muito para o norte começou em pequenas e médias propriedades a crescer, a ter um comércio interno. O trabalho livre fazia com que desenvolvesse, porque o trabalho livre requer salário, e salário faz com que o mercado ele se aqueça, e, enfim, fez com que essa região se desenvolvesse sem muito controle da Inglaterra. As colônias do Sul, que era o tipo exploração e plantation, modelo plantation, que é igual às colônias aqui, como foi o Brasil, de exploração, usava mão de obra escrava, grande propriedade, produto tropical e etc., tinha a monocultura, principalmente do algodão, mão de obra escrava, negra, mercado externo, clima quente, vendia suas mercadorias para a Inglaterra, por isso não queria independência, pois lucrava vendendo para a Inglaterra. Então, vocês vão ver que havia dois tipos de colônias com finalidades diferentes, né? Então, aqui tem as colônias do norte, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, enfim. E as colônias do sul, mais famosas, como Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Virgínia, Maryland, e por aí vai. O fato é que a coroa inglesa dava mais atenção para as colônias do sul no sentido de explorar, porque o clima era tropical. E as colônias do norte, que o clima era mais frio, deixou à vontade. Isso fez com que as colônias do norte, que não produziam produtos tropicais, crescessem, desenvolvessem. As colônias do norte eram compostas por puritanos, que eram crentes, né, que eram protestantes, que se sentiram obrigados a abandonar a Inglaterra pela imposição da religião contrária a deles pela dinastia Stuart. O que era a dinastia Stuart, pessoal? Era uma família de governantes que tinha o sobrenome Stuart, que governou a Inglaterra de forma muito autoritária e perseguia quem era da religião diferente. Como os puritanos era de um segmento diferente religioso, eles resolveram fugir da Inglaterra e vir para a América. E aqui formaram, né, as colônias do norte. Os ingleses recém-chegados afirmavam estarem cumprindo o desígnio divino de construir um novo país. Houve a negligência salutar. O que é negligência salutar, pessoal? Negligência foi aquilo que eu falei na estante. A Inglaterra, ela não fez um controle tão forte das colônias como, por exemplo, Portugal fazia do Brasil. Isso fez com que os colonos ficassem
à vontade e se desenvolvessem. Autonomia perante a Inglaterra, né? Ficaram meio independentes da Inglaterra, apesar de ser colônia da Inglaterra. Desenvolvimento importante no mercado interno, porque, olha bem, as colônias do Sul, elas plantavam, sei lá, algodão, ou cana-de-açúcar, ou tabaco, e vendiam para o mercado externo. Ficava um pequeno lucro aqui, mas o produto ia para o mercado externo. As colônias do Norte, não, elas produziam para vender no próprio local. Isso fazia com que desenvolvesse um comércio. A prosperação da colônia do Norte devido ao desinteresse da própria metrópole, que no século XVII enfrentava dificuldades. Então, é assim, pessoal, como eu falei, as colônias do Norte não tinham um clima propício para produtos tropicais, houve um descaso em relação a ela, uma negligência, isso fez com que ela se desenvolvesse. As colônias do Sul plantavam para abastecer o mercado, né, inglês, o mercado mundial, enfim. A vida nas colônias inglesas americanas. Com o passar dos tempos, os ingleses começaram a criar uma elite norte-americana e criar escolas, universidades, e os anseios começaram a diversificar dos dominantes. Por essa razão, a coroa adotou um controle mais rigoroso da colônia. Com a pacificação interna, a Inglaterra passou a estabelecer mais presença na colônia para mostrar domínio. Com a Revolução Industrial, a Inglaterra começou a olhar sua colônia com outros olhos, pensando em fins lucrativos. Então, pessoal, o que é que acontece? No século XVII, os colonos ingleses foram para a Inglaterra, ficaram à vontade, começaram a usar toda a riqueza que ali tinha, madeira, peles, eram pessoas que eram escolarizadas, começaram a desenvolver, principalmente o norte da colônia, fazer navios, criar um comércio interno e até desenvolver um comércio externo. Criou uma pequena elite, pequenos médios proprietários e até uma elite maior, e isso fez com que eles começassem a ter interesses diferentes da metrópole. A metrópole, por sua vez, durante o século XVII, passou por muitas guerras, as revoluções do século XVII. Quando chega no século XVIII, ela olha para a colônia e diz, opa, agora eu quero controlar melhor, que eu quero tirar lucro da colônia. Só que já era tarde, porque as colônias meio que já estavam, né? A colônia meio que já estava andando com as próprias pernas. Apesar que os colonos do Sul eram mais a favor da Inglaterra, os colonos das colônias do Norte, eles eram a favor de libertar, né, a América em relação aos ingleses, em relação à metrópole inglesa. Não é isso? Vamos lá. E o comércio triangular, Europa, África, América, comércio de aguardente, né? Comércio que traficava escravos, que era muito dava muito lucro, você traficava escravos, até os colonos da América do Norte começaram a entrar nesse comércio. Então, eles começaram a enriquecer e começaram a pensar diferente da metrópole. Não é igual ao Brasil, que Portugal tinha um controle do Brasil enquanto sua colônia, e não deixava que o Brasil se desenvolvesse, porque o controle era muito forte. Como a Inglaterra não tinha feito esse controle sobre os Estados Unidos, como colônia, começou a se desenvolver. Entendeu? Não havia muita proibição, eram pessoas que tinham ido para a América com um certo conhecimento, começaram a desenvolver a colônia. Conflitos no processo colonial, diferença de interesses da colônia e da metrópole, aumenta a tensão. Guerra dos 7 anos, França e Inglaterra. O que aconteceu com a Guerra dos 7 anos, pessoal? A Guerra dos 7 anos foi entre essas duas potências, né? França e Inglaterra. E os motivos? A preocupação das potências europeias com o crescente prestígio e poderio de Frederico II, o rei da Prússia, a disputa entre a Grã-Bretanha e a França pelo controle comercial e marítimo nas colônias das Índias na América do Norte, vitória dos ingleses e tomada de terras francesas, situação econômica dos ingleses bastante complicada devido aos altos custos da guerra. O que aconteceu foi o seguinte, teve a Guerra dos 7 anos entre França e Inglaterra, a Inglaterra ganhou a guerra para a França, só que os colonos ajudaram, os colonos da colônia americana ajudaram os ingleses a ganhar essa guerra, mas o problema foi que a Inglaterra saiu mal financeiramente. E o problema foi o quê, pessoal? Foi que a Inglaterra, para sair do buraco, para sair do prejuízo, fez o quê? Aumentou impostos na colônia. Foi aí onde a Inglaterra se deu mal. O que aconteceu? Os ingleses necessitavam de maiores fontes de recursos, decidindo assim criar novos impostos.
os próprios colonos que tinham ajudado a Inglaterra a vencer a Guerra dos 7 Anos contra a França, esses colonos agora iriam receber pesados impostos, porque a Inglaterra queria se salvar do prejuízo que teve com a guerra. Então, a Inglaterra criou vários impostos, os colonos não aceitaram, e a partir dessa briga é que veio a independência. Os colonos começaram a lutar para ficarem independentes da Inglaterra. Então, assim, lei do açúcar, aumento do preço do açúcar, lei do selo, documentos públicos deveriam exibir selo inglês cobrado na metrópole, ou seja, a colônia ela poderia ter feito... Os documentos que circulavam deveriam ter o selo inglês, né? O selo significava que já tinha cobrado imposto. E os colonos queriam ter independência para circular os seus documentos sem precisar sem ter nenhum imposto, né? Isso aí já começou a ter briga porque os colonos diziam o seguinte: não, para ter imposto aqui, a colônia tem que ter representação na Inglaterra, né? Na coroa inglesa. Reação imediata do colono americano, que dizia não ter participado no parlamento inglês e não admitia taxa de impostos ingleses. Anulação da lei do selo, mas em compensação colaram outras no lugar desta, né? Aí nós vamos ver o quê? A lei do chá, né? A lei do chá era o seguinte, pessoal: o monopólio inglês perante o chá de todas as colônias, o que prejudicava os norte-americanos que compravam de outras áreas. Assim, os norte-americanos passaram a contrabandeá-lo. A coroa inglesa diz o seguinte: ó, vocês só podem comprar chá de nós, porque nós somos a metrópole e vocês, a colônia, têm que obedecer. Os colonos que compravam de outros lugares, até mais baratos, chiaram, né, e começaram a contrabandear. E aí, o que foi que os americanos fizeram? Os colonos se vestiram de índio, pegaram um carregamento de chá inglês e jogaram no mar. Botar para dizer que a culpa era dos índios, mas todos sabiam que eram eles que tinham feito isso. A partir daí, a coroa inglesa engrossou o caldo, né? A pressão, e criou as leis intoleráveis. Reação inglesa perante, né, o crime que os norte-americanos fizeram a derrubar o chá no mar. A partir daí, fica um clima tenso e começa o quê? Os conflitos armados, né? Os norte-americanos pediram para que a Inglaterra parasse com o impedimento sobre seu desenvolvimento. Teve conflitos armados e deu origem à independência. E em 1776 foi criado o quê? Os Estados Unidos. A França apoiou os Estados Unidos porque a França tinha perdido a guerra para a Inglaterra. Para se vingar, apoiou os Estados Unidos. Vocês estão vendo aqui a Estátua da Liberdade. Quem deu de presente os Estados Unidos foi a França. Em 1783, a independência dos Estados Unidos foi assinada, o Tratado de Versalhes. A Inglaterra reconheceu que os Estados Unidos agora seria um novo país. Então, pessoal, em linhas gerais, essa é a história da Revolução Americana, né, de 1776, e aí estão as principais causas que levaram aos Estados Unidos ficar independente da Inglaterra, né, ser o primeiro país da América a ficar independente e influenciar outras regiões também, e se tornar o país, né, desenvolvido, enfim, uma democracia, uma das maiores democracias do mundo, né, que nós temos hoje, ok? Um abraço a todos, espero que vocês entendam. Qualquer dúvida, podem tirar no grupo de WhatsApp.